Irmãos, vamos abrir, então, no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13. A partir do versículo 1. Esse evento que nós leremos, ele já acontece lá no cenáculo, onde o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam ali para poder, então, celebrar esse memorial, o qual nós hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, podemos também celebrar como irmãos, né, conforme o mandamento do Senhor. Mas é interessante que nós observemos que João relata esse evento que antecede, de alguma forma, o partir do pão. E tudo isso acontece, como diz aqui, antes da festa da Páscoa, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus é o Cordeiro, o nosso Cordeiro, né? O Cordeiro Pascual. E em breve ele seria, então, crucificado, e estaria vertendo o seu sangue, né? Como Cordeiro perfeito, né? Sem mácula, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, que por um lado é o Cordeiro de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, ele é Deus, ele assume uma posição ainda mais humilde. E o que nós lemos é que, a partir do versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Nós lembramos que, de fato, ele desceu da glória, né? Nós sabemos que ele abriu mão da glória, ele não abriu mão de ser Deus, mas ele abriu mão da glória e a si mesmo se humilhou, né, tomando a forma de servo, como nós lemos lá em Filipenses. E observe que aqui o Senhor Jesus, nessa demonstração, ele faz exatamente isso. Jesus sabia que estava na hora dele passar deste mundo para o Pai. Isso não aconteceria de maneira instantânea. Alguns eventos ainda aconteceriam, né? Várias horas ainda estavam diante dele até o momento em que ele seria crucificado. E aí vem essa frase que eu gostaria, então, de enfatizar para os irmãos nessa noite. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Em breve o Senhor, ele não estaria mais no mundo. Não estaria mais nos dias da sua carne, como nós sabemos, né? Como a palavra de Deus nos ensina. No meio dos seus discípulos. Ele estaria, sim, por meio do seu Espírito, que nós sabemos como que ele, de fato, deixou, né? E foi é o grande Paráclito, é aquele que habita em nós, é o Espírito Santo, que deixou, de fato, para ser o nosso Consolador. Mas ele mesmo agora voltava para o Pai. E olha, observe bem essa frase, tendo amado os seus que estavam no mundo, mas não para aí, amou-os até o fim. Esse fim não significa simplesmente o fim dos seus dias aqui no mundo. Não significa o fim até que ele chegasse à cruz. Mas esse até o fim significa até o seu fim e até o meu fim. Se os irmãos conseguirem me entender, ou seja, ele nos amou até as últimas consequências, para si mesmo. De tal forma que hoje nós podemos estar assentados ao redor dessa mesa, por conta desse amor que foi derramado nos nossos corações, com o qual ele nos amou até o fim. Esse é o amor do nosso Senhor, a respeito do qual nós cantamos há pouco, em alguns cânticos. Esse é o amor do nosso Senhor, que fez com que ele vertesse o seu sangue precioso. Esse é o amor do nosso Senhor, que se humilhou, assumindo a forma de servo, e se entregou por você e por mim, naquela cruz. E esse exemplo que nós vemos no capítulo 13. O Senhor, então, ele desce ao nível mais baixo, se a gente puder pensar assim, que seria de um servo, era a função de uma serva, né? Em geral, uma menininha, uma
uma adolescente que teria a função de lavar os pés dos convivas, né, daqueles convidados. Mas aqui diz que o Senhor Jesus, ele se humilhou e com as suas próprias mãos ele lava os pés. Uma demonstração de que esse amor do Senhor, ele vai até as últimas consequências. Mas graças ao Senhor, a maneira como o Senhor nos purificou não foi apenas com a lavagem dos nossos pés, mas o Senhor nos purificou com o seu sangue precioso. E esse sangue precioso que nos purifica de todo o pecado e que nos capacita, nos habilita a estarmos hoje na presença do nosso Senhor, assentados com Ele à mesa. Irmãos, então esse é o encorajamento para você e para mim. O nosso Senhor nos ama, o nosso Senhor nos amou. Sabendo que nós estamos nesse mundo, sabendo das dificuldades que nós passamos, sabemos dos perrengues que nós passamos, sabendo das nossas dúvidas, sabendo das nossas incertezas, das nossas faltas de firmeza, da nossa falta de fé, tantas vezes. O Senhor sabia disso tudo, mas mesmo assim, o Senhor nos amou e nos amou até o fim. Ele não simplesmente saiu desse mundo e voltou para o Pai e nos deixou órfãos. Foi o que ele falou, não vos deixarei órfãos. O Senhor não saiu desse mundo e nos deixou aqui à revelia, se a gente pudesse dizer assim, não. O Senhor, ele nos amou e ele nos ama até o fim. Esse é o amor, como aquele hino diz, o amor que não me larga nunca. Esse é o amor do nosso Senhor. E é esse amor que nós, nessa noite, podemos contemplar nesses símbolos que nós temos diante de nós. O sangue que foi vertido e o corpo dele representado pelo pão que foi partido. Que possamos, irmãos e irmãs, como aqueles que foram redimidos pelo Senhor, aqueles que são alvo, que foram alvos do seu grande amor, celebrar esse momento com gratidão, né, pelo amor do nosso amado Senhor. O amor que não nos larga nunca, o amor com o qual nós somos amados até o fim. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor realmente demonstrou o teu grande amor para conosco, Senhor. Ó, Senhor, de maneira tão preciosa, entregando a sua própria vida, de sua própria vontade. Senhor, vertendo ali na cruz o teu sangue precioso. Senhor, realmente nos amando até o fim, Senhor. Nós te damos graças também porque o Senhor não nos deixou órfãos. Nós te damos graças porque realmente o Senhor retornou para o Pai. Mas, Senhor, o teu amor hoje nos envolve. E, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nós somos acolhidos, nós somos consolados. Amém. Nesta noite, nós damos graças ao Senhor por esse privilégio tão grande. Ó, Senhor, um privilégio tão grande de participarmos dessa mesa, não de maneira Obrigada, Senhor. individual, individualista, Senhor, mas participarmos com aqueles que foram redimidos pelo teu sangue precioso. Amém. Senhor, nos curvamos ao Senhor em adoração, porque o Senhor é digno, o Senhor é incomparável. Ó, Senhor, receba a adoração, porque o Senhor é digno. No nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Irmãos, é com gratidão, com alegria, temos essa oportunidade renovada de estarmos juntos. Bom rever os irmãos aí. Se possível, aqueles que não mostrou o rostinho, podia mostrar pelo menos um pouquinho. Tem irmãos que eu não vejo desde o ano passado. É mostrar pelo menos um pouco. Irmãos, o assunto de hoje, e que gostaria de compartilhar com os irmãos, é da carta, não é compartilhar toda, quem sou eu, mas da carta de Paulo escrita aos Romanos. Essa carta, irmão, foi escrita por Paulo, ele estava na sua última viagem, terceira viagem, e aí ele escreveu essa carta, estava em Corinto. Mas é muito interessante, irmãos, essa carta foi escrita aos romanos e a nós também. Ela é para você e para mim. Ela é para a igreja de hoje. Ela é para cada um de nós. E eu fiquei muito feliz quando pude pegar alguns cânticos que fizemos aqui. Vários deles falou de algo que é muito peculiar nessa carta. Cantamos cântico que fala de justiça,
de redenção. Aliás, até o último fala dessa vitória pela redenção. E eu fiquei assim, interessante, porque é uma das expressões muito bonitas nessa carta. Então, Paulo, ele desejava muito ir a Roma. Ele desejava muito estar com esses irmãos lá em Roma. Creio que, logo no início dessa carta, nós já temos um tom muito peculiar. E descobrimos, ao estudar um pouquinho essa carta, quanta riqueza. E é tão interessante ela ser a primeira carta colocada aqui na Bíblia, logo depois do livro de Atos. Porque essa carta fala do Evangelho de Deus. E o que esse Evangelho de Deus fez por nós? É o que nós vimos e encontramos nessa carta. Então, vamos ler alguns versos e do decorrer do nosso compartilhar, que o Senhor nos ajude, já são 8h13, né? E o Senhor nos dê sabedoria e sabermos administrar tanto tempo, porque somos limitados ao tempo. E que possamos tocar naqueles pontos que o Senhor colocou para nós. Eu me sentia ao estudar essa carta, irmão, confesso para os irmãos, como uma criança, e lembrei dos meus netinhos, quando recebia os presentes, e recebia um, e recebia outro, eles não sabiam para qual presente eles iam pegar. Eu olhei essa carta, eu fiquei assim, tanta riqueza, tanta preciosidade. E ainda mais, compartilhando com os irmãos, tive a oportunidade de pelo menos 3 irmãos, durante essa semana, eu tenho contato com eles. E muitos deles tocarem assuntos, um bem direto, 2 bem diretos, sobre o que eu estava meditando nessa carta. Eu falei, Senhor, é para mim. Mas houve o desejo no meu coração de repartir com os irmãos. Sei que capacidade não tenho, mas eu estou naquele que capacita. Essa é a minha esperança e essa é a minha firmeza. Então, abramos Romanos, capítulo 1. Vamos pegar alguns versos aqui, logo no início. Romanos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha aí, logo de cara, separado para o Evangelho de Deus. Irmão, o Evangelho é de Deus. O qual foi por Jesus outrora prometido por intermédio dos seus profetas das Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, diz Paulo, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser santos. Irmãos, que expressões! Chamados para ser santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como dissemos, essa carta é para nós. E nós também somos os amados de Deus, não é verdade? E somos chamados para ser santos. Agora um pulinho aí, ainda nesse aí, verso 16. Verso 16, agora. Pois, diz Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vocês já perceberam quantas vezes apareceu a palavra Evangelho aí? Nesses primeiros capítulos. Agora vamos dar um pulo lá para o último capítulo.
capítulo 16. Vamos ler os versos aí 25, capítulo 16 de Romanos, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, a tua palavra. E estou diante, primeiramente, do Senhor, que se faz presente, que o Senhor prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está ali. Mas do outro lado, há tantos filhos teus, dos quais o Senhor redimiu, o Senhor salvou. Submetemos à direção do teu Santo Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações. É tão claro para nós, o Senhor edifica a tua igreja. Queremos ouvir a tua voz. Amém. Precisamos do teu conselho, das tuas orientações. Por isso fala, Senhor. Os teus servos te ouvem. Ganha cada um de nós mais e mais para ti mesmo. E faz de nós instrumentos para o teu louvor. E nesses dias de hoje, Senhor, permite que cada um de nós sejamos verdadeiramente sal e luz. Amém, Senhor. Não nos permita, Senhor, viver e passar por esses dias tão contrários à tua vontade, mas que possamos lembrar-nos sempre de como cantamos. O Senhor é o grande Rei. E o Senhor vai estabelecer o teu reino em breve, para sempre. E assim possamos lembrar que estamos aqui como estrangeiros e lembrarmos sempre da nossa pátria celestial. Por isso, Senhor, ao tocarmos na tua palavra, ao falarmos do teu evangelho, dá-nos graça, dá-nos sabedoria. Conduze-nos, ó Pai. É o que te pedimos humildemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuarmos a leitura, a primeira que fizemos. Logo, o versículo de número 8, capítulo 1 de Romanos. Nós vamos encontrar uma expressão muito bonita, que Paulo diz: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Queridos irmãos, como se faz necessário hoje, quando essa carta também é endereçada a nós, que a fé dos irmãos em Belo Horizonte seja proclamada por toda a redondeza. Irmãos, a Bíblia não exagera, não. A fé daqueles de Roma era conhecida, era proclamada por todo mundo. Porque em todo mundo, há uma outra versão, é anunciada a vossa fé. Irmãos, a Bíblia não exagera. Todo mundo daquela época, a fé daqueles irmãos era conhecida. Que seja assim também conosco. Que seja essa realidade também na nossa vida como igreja aqui em Belo Horizonte. Paulo tinha um desejo. E o desejo de Paulo era estar com esses irmãos. Sabemos que não foi Paulo que esteve lá, ele nunca tinha ido a Roma ainda.
Ele desejava ir, mas lá já estava estabelecida uma igreja. E dessa forma, como acabamos de ler, do verso 8 do capítulo 1. Alguns irmãos, e estou baseando aqui também do irmão Stephen, quando ele fala que, possivelmente, né, certamente, quando aqueles 120 foram batizados formando um só corpo, e que Pedro levantou e disse: olha, esses homens não estão embriagados com vocês, imagina ali no Pentecostes. Jerusalém estava cheia de pessoas de todos os cantos. Certamente havia judeus que moravam em Roma e que estavam ali também prosélitos. E eles voltaram para lá. E aí começaram a buscar ao Senhor, e ali foi estabelecida uma igreja. Se você vê no final, quando Paulo está agradecendo, ele cita nomes bem conhecidos, como o de Áquila e Priscila. Esse nome é registrado aqui, no final de Romanos, como também em Atos, em Coríntios. E Paulo teve um bom tempo com eles. E eles, nessa época, estavam de Roma. Depois tiveram que vir para Corinto, porque o imperador Cláudio, na época, expulsou todos os judeus que moravam em Jerusalém. Irmãos, vendo alguns irmãos, faz uma divisão que eu achei interessante do Novo Testamento. E quero fazer um paralelo também dessa divisão nessa carta aos Romanos. Nós encontramos os livros históricos no Novo Testamento, que são os 4 evangelhos e o livro de Atos. Eles nos mostram os fatos, nos revela a pessoa do Senhor Jesus, o que ele fez, como ele andou. Temos ouvido as suas interações com as pessoas. O Luiz tem trazido para nós de uma maneira tão boa. Irmãos, como o Senhor caminhou, das suas parábolas que o Mário tem trago para nós. Irmãos, quanta preciosidade nós podemos ver na vida do Senhor, de como ele andou, de como ele interagiu, das oposições que ele enfrentou. Ainda essa semana compartilhava com a irmã, e foi tão interessante, porque o Senhor me fez lembrar de que o Senhor havia orado, vê lá em Lucas, o Senhor havia orado a noite toda, de manhã, daqueles discípulos, ele chamou 12 para ser apóstolos. E ele tinha orado a noite toda. E ele escolheu 12. E ele escolheu um também, que você sabe muito bem quem ele foi. João nos fala quem foi Judas. Ele fala claramente. Será que Jesus não sabia? E como Jesus interagiu com Judas durante todo aquele tempo, sabendo quem ele era? Irmãos, como eu preciso aprender com esse mestre por excelência, com esse sábio que pisou nessa terra, com esse perfeito que pisou nessa terra, de como ele interagia com um inimigo. Meus irmãos, quantas lições podemos aprender nessa história imutável e maravilhosa que nos é registrada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos, porque vemos, quando começamos a ler das coisas que o Senhor Jesus começou a ensinar e a fazer, agora através da igreja que era o seu corpo. E depois temos as cartas, que nos trazem as explicações desses livros históricos. E dentro dessas cartas tem essa carta de Romanos, que é, como já dissemos, o Evangelho de Deus. E nessa carta é apresentado esse Evangelho de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, meus irmãos. E, por fim, temos Apocalipse. Também podemos dividir essa carta aos Romanos em 3 partes. Primeira parte, podemos pegar do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 8, onde vemos a provisão de Deus. Aqui nós vamos encontrar expressões tão sérias, mas Deus fez uma provisão maravilhosa para nós, que é
algo que encheu o meu coração quando eu estava estudando. Ah, se eu conseguisse transmitir para vocês tudo o que eu estudei, irmãos. Eu passei horas. Que coisa boa, que delícia. Eu quero, no meu coração, o desejo é criar sede em cada um dos irmãos para que vocês vão lá e façam também o mesmo. Queridos irmãos, nessa provisão que Deus nos dá do seu evangelho, que maravilha. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes para você. Considere que você não precisa me responder. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Nós lemos algumas coisas aqui. E para refrescar a sua memória, eu vou repetir. O que é o evangelho? Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ficou mais fácil para responder o que é o evangelho? Queridos irmãos, nessa primeira parte, Deus nos dá uma provisão, esse evangelho maravilhoso. Nessa primeira parte, ó, vai nos mostrar, né, que gentios e judeus e o mundo inteiro é igualmente culpado diante de Deus. Olha as expressões fortes que Paulo nos dá no capítulo 2. Toda a humanidade é culpada diante de Deus. Todos pecaram. E por isso as expressões são pesadas, são fortíssimas logo no início. Porque da incredulidade e da idolatria dos homens, a ira de Deus se revela nos céus. Todos são culpados. Mas, quando caminhamos e continuamos a ler, nessa provisão de Deus, logo vem uma palavra linda, mas há uma palavra chamada, que está registrada aqui, justificação. Pela fé, fomos justificados. Oh, irmão, a justiça de Deus foi revelada para nós. Ela que estava oculta, como lemos lá, agora foi manifestada. Temos também o resultado dessa justificação. Eu gosto tanto. No capítulo 5, apenas um verso. Para mim, um resultado tão maravilhoso. Justificado, 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que provisão. E não somente isso, quando você vê o capítulo 6, nós fomos unidos a Ele no batismo. Fomos sepultados para que tenhamos uma vida que sai da morte, uma nova vida. Também fomos livres da condenação. Quanta provisão foi feita para nós. E aí vamos ver logo que começa o capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos irmãos, e para por aí, há mais provisão. Por causa da obra da redenção, você e eu fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele entrou, o único Filho de Deus, mas ele saiu como primogênito. Agora ele tem muitos irmãos. Que evangelho é este, irmão? Eu posso passar a noite toda aqui para tocar em superfícies apenas. Queridos irmãos, que maravilha! Como encheu o meu coração, eu quero que enche o teu coração também. Ainda que hoje, no presente, e Paulo registra isso, no capítulo 8, verso 18. E muitos de nós temos experimentado essa realidade. Capítulo 8, verso 18. Porque para mim
tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ah, que coisa boa! Às vezes nós ficamos assustados com as coisas que têm acontecido conosco. Eu sou um. Mas leia a palavra de Deus. Que consolo! Que bênção, irmãos! Ah, uma glória! E você e eu que fomos redimidos, que fomos salvos, que fomos resgatados, como cantamos de redenção, há uma glória por vir. Há uma pátria para cada um de nós. Quando o Senhor, lá em João, estava tendo aquela última conversa com os seus, ele disse que foi preparar lugar para nós. E lá na cruz ele preparou lugar para nós. Porque se ele não fosse na cruz, não tinha lugar para nenhum de nós. Por isso, irmãos, é essa provisão que nos foi dada. Que provisão! Depois nós vamos tocar um pouquinho, alguns dos versos. A segunda parte, irmãos, fala do propósito, do plano de Deus do Evangelho. Esse Evangelho, que é a sabedoria de Deus, é a sua graça, levando o seu propósito, apesar lá da infidelidade de Israel, mas ele levou o seu propósito, ele não mudou de direção. Ele chamou um povo, mas eles foram infiéis. Mas Paulo vai nos dizer, por causa das situações deles, da cegueira deles, abriu uma porta maravilhosa para cada um de nós. Sabedoria de Deus e a graça levando o seu propósito ao fim, apesar da infidelidade de Israel. E em terceiro, nós vamos ver o fruto, o produto do Evangelho. E é tão lindo quando começa lá essa última parte. Essa parte do propósito, irmão, só confirmando, começa do capítulo 9 e vai até o capítulo 11. Esse plano de Deus e propósito de Deus. Ali você vai encontrar muitas vezes Paulo falando tanto dos judeus quanto dos gentios. E é interessante, porque nessa igreja, lá em Roma, havia judeus e havia gentios. Mais um passo. Terceira parte, do capítulo 12 até o 16. Vai falar do produto do Evangelho, do fruto do Evangelho. De você e eu que, nessa nova vida, devemos apresentarmos como sacrifício vivo a Deus. E para prestarmos serviço a Deus, só tendo essa nova vida. Só nessa transformação que só Ele pode fazer na sua vida e na minha vida. Aí podemos prestar bom serviço a Deus. Porque se formos prestar serviço, se eu for fazer algum serviço na minha força, na minha carne, que desastre. Portanto, irmãos, que linda essa carta. O Evangelho de Deus. Eu fiz a pergunta, o que é o Evangelho de Deus? E li também. Esse Evangelho de Deus fala Paulo lá em Romanos 1,16, que ele não envergonhava desse Evangelho, porque é o poder de Deus. Quem é o Evangelho, então? Esses irmãos, logo no início, Paulo, lá nos dizia, 1, verso 1, a expressão que usa, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, esse Evangelho de Deus não é ensino. Esse Evangelho de Deus não é doutrina. Esse Evangelho de Deus não é técnica. Faz assim, faz assim. Esse Evangelho de Deus não é forma. Esse Evangelho de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Evangelho de Deus. Ele é o poder de Deus manifestado. Leia os Evangelhos e vê quem foi o Filho de Deus. Lembra da expressão de Pedro? Quando o Senhor perguntou, o que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles trouxeram várias pessoas, é João Batista, é um dos profetas, é esse. Mas o Senhor disse para eles, e vós que dizeis que eu sou? Lembra da resposta de Pedro? Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Não me envergonhe do Evangelho, diz Paulo, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Lembra? Jesus, quando estava aqui entre nós, ele disse algo sobre envergonhar. Lucas, capítulo 9, verso 26. Você lembra o que está lá? Lucas 9, 26. O Senhor diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele me envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Irmão. E aí? Como devemos viver hoje sem nenhum medo de proclamar esse Evangelho de Deus? Filho de Deus é o Evangelho de Deus. É o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Paulo nos fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1, 22. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 1, 22. Porque tanto os judeus... Minutinho aí, né? Achou? 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está claro para você, meu querido irmão? Paulo, que declara com toda a veemência logo no início, ele já vai falando quem é esse Evangelho. Que coisa maravilhosa, que carta linda, que preciosidade, quanto ouro, irmãos. Como disse, eu fiquei como uma criança em meio a tantos brinquedos. E tantas expressões maravilhosas, indicações, eu fiquei maravilhado. Que coisa linda. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabe, irmãos, porque Paulo diz lá do Evangelho, não me envergonhe desse Evangelho. Ele usa a palavra poder de Deus para a salvação. Você tem ideia do tamanho que é essa palavra salvação? Salvação, irmãos, é uma palavra enorme. Essa expressão, tanto no hebraico quanto no grego, para salvação, dão uma ideia. E anote aí, vou falar calmamente, dão uma ideia de libertação. Você foi libertado. De segurança. Que segurança temos em Jesus? De preservação. Irmão, aqui você foi chamado para ser salvo. É uma das funções do salvo. Cura. Esse que vos fala, irmão, foi condenado à morte há muito tempo por homens médicos, mas estou aqui. O problema sério de garganta, eu já contei esse testemunho, e o Senhor me curou para sempre. De cura. Ele pode te curar, meu irmão. Pode curar tantos. Ele é o mesmo. Ele não muda. De cura. De perfeição. Está tudo nessa palavra salvação. Essa grande palavra de salvação, queridos irmãos, reúne em si os atos redentivos. Justificação, que já lemos. Justificado, pois. Redenção, que cantamos a reunião de ceia. Mais um cântico, eu ouvi essa palavra. Obrigado, Senhor. Graça manifestada. Propiciação. Grato sou, porque estava meditando e buscando, original para todo lado dessa palavra, e pedi um amado irmão, que eu amo. Você olha para mim. E ele escreveu, disse assim, essa palavra literalmente é
acento de misericórdia. Quantas vezes você pode contar que você já pediu ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim? Você pode contar? Esse propiciatório é um acento de misericórdia, irmãos. Oh, aleluia! Imputação. Que coisa, irmãos. Quanta coisa linda. Perdão. Está tudo incluído nessa palavra salvação, santificação e, por fim, glorificação. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Eu quero pegar algumas palavras e comentar rapidinho. O tempo passa tão rápido, mas não tem problema. Paramos e, quando o Senhor permitir, posso continuar. Propiciação, como já dissemos, esse acento de misericórdia. E quando eu li, me veio à mente uma palavra que o Senhor contou e que está registrada em Lucas capítulo 11. Eu vou parafrasear, você pode ir lá conferir. Lucas capítulo 11, a partir do verso de número... Lucas, perdão, 18, a partir do verso 11. Lucas 18, 11. E o Senhor conta que... Vou dar um tempinho aí para vocês. Lucas 18, 11. O Senhor propôs uma palavra, eu vou parafrasear. E o fariseu e o publicano foram ao templo para orar. E o Senhor diz, e ele está aconselhando para algumas pessoas que se confiavam na sua própria justiça e menosprezavam os outros. Então Jesus conta essa palavra. E lá estava no templo, posto em pé, o fariseu que orava de si para si mesmo. Era dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aí, ó. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Opa, que camarada! Tá? É um top para ele mesmo. O publicano, estando em pé de longe, orava também e não ousava nem mesmo levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê gracioso para comigo. Ó Deus, sê misericordioso para comigo. Queridos irmãos, quando Paulo está escrevendo essa carta, vamos lá, em Roma tinha judeus e tinha gregos. Tinha homens nobres e tinha simples. Tinha de classes mais altas e classes mais simples. Possivelmente alguns olhavam para os outros de cima para baixo. Lembra, Paulo diz lá em Filipenses, considerai seu irmão superior a você. Então, Paulo desejava ver com esses irmãos de uma maneira muito boa. E ele queria repartir com esses irmãos algo que estava no coração deles. Era uma igreja, como já lemos, que a fé era conhecida de todos, mas tinha também alguns problemas, porque, irmãos, não há igreja aqui perfeita. Há umas mais saudáveis. Mas precisamos, irmãos, principalmente nos dias que estamos vivendo, de densas trevas, como eu e você, precisamos ser aqueles irmãos pacientes. E Paulo fala disso. De ver, considerar os débeis, também lá na frente. Esse publicano saiu justificado. Quem somos nós, irmãos, para dizer, faço isso, faço aquilo, o que é que eu posso fazer? Ah, se não fosse essa graça admirável que um dia me alcançou. Eu digo com toda sinceridade, Deus botou seu binóculo em cima de mim e me encontrou no lixo desse mundo.
e mudou a minha sorte. Me deu esposa, me deu família, me deu um lar, e tem me dado netos e tem me dado preciosos irmãos. Essa semana mesmo, encontrei com o irmão lá no centro, ele está aí. Que coisa boa! Por isso eu sinto falta de estar junto com os irmãos. Eu já vi sorrindo pelas minhas costas, bateu no meu ombro. Que coisa boa poder conversar um pouco com esse irmão. Irmãos, como precisamos. Uma outra expressão que encontramos nessa palavra salvação é imputação. Queridos irmãos, eu quero pegar 2 versos que, para mim, fala de uma maneira tão linda de imputação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha lá. Que imputação nos foi dada, irmãos? Vou tentar falar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, que imputação! Quem é que pode fazer isso? A irmã orou, ninguém nos ama como o Senhor nos ama. Quem nos ama como Ele te amou, irmão? Quem? Me fala. Se existe alguém. Pode aproximar um pouco, alguns falam amor de mãe para com seus filhos, mas está muito longe do amor de Deus para com você. Ainda o outro, que se encontra na segunda carta de Coríntios também, capítulo 8, agora, um pouquinho mais para frente, capítulo 8, que imputação, irmãos. Verso 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornastes ricos. Irmãos, quem faz isso? Só Ele, que nos amou de tal maneira que deu a sua vida por você e por mim. O que podemos dizer desse evangelho que é o poder de Deus? É o poder de Deus que salva você e a mim completamente, que salva todo aquele que crê. Que coisa boa essa carta ter sido colocada logo no início, porque ela faz uma exposição maravilhosa, uma exposição bela dos fatos, das verdades imutáveis e dessa centralidade de Cristo. Palavras tão lindas nós encontramos aqui, como nós dissemos, justiça de Deus no Evangelho de Cristo é permeado nessa carta. Queridos irmãos, uma outra expressão que temos nessa palavra salvação é perdão. Abra comigo, Colossenses, outra carta maravilhosa. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso de número 12. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo arda em vossos corações, a qual também fossem chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Irmãos, e tudo que fizeres, não é algumas coisas. Como diz a palavra de Deus, não exagera. Tudo o que fizeres. E tudo o que fizeres, seja em palavras, seja
em ação. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se você caminhar mais um pouco, um verso que falou muito ao meu coração há anos atrás, que foi tão forte para mim. O Senhor fez ele reviver em meu coração nas boas tarefas que tenho procurado fazer aqui na minha casa. No verso de número 23, é muito especial para mim, senhor, irmãos, porque o Senhor falou de uma maneira tão linda para mim. Já dei esse testemunho para os irmãos. Verso 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é quem estais servindo. Mas eu havia falado da lei de perdão, mas a palavra do Senhor é tão rica que vai nos mostrar tantas outras coisas como lemos aqui. Assim como o Senhor vos perdoou. Como o Senhor te perdoou? Qual foi a condição dada a você por Jesus para ele te perdoar? Me fala. Eu quero ouvir. Qual foi? E às vezes, por pequenas coisas, temos dificuldade de perdoar. Salvação. É isso aí, irmãos. Perdão está incluído. Há outras coisas que gostaria de estar compartilhando com os irmãos, mas eu preciso finalizar por aí, porque o meu tempo está indo embora. Mas eu quero pontuar, vou parar por aqui, depois, outra oportunidade, se eu permitir, nós vamos continuar. Mas palavras tais como justiça, fé, justificação, lei e graça é permeado nessa carta de uma maneira tão bonita. E não posso me deixar de mencionar para os irmãos, porque a lei, e foi outra irmã compartilhando com ela me disse, e eu estava lendo essa porção, disse ela para mim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, meu irmão, da lei do pecado e da morte. Essa morte que está nos assediando a todo tempo. Essa morte que já foi vencida lá na cruz e em breve será destruída. Por isso, irmãos, o que quero no meu coração é te motivá-lo, é te incentivá-lo, porque você foi justificado. E sabe o que é ser justificado? Eu tenho anotado mais na frente, não vai dar para chegar lá. Mas você ser justificado é como se Deus olhasse para você e pudesse dizer que você nunca havia pecado. Lembra de Balaão quando foi amaldiçoar o povo lá no deserto? E quando ele chegou do alto para atender as demandas de Baraque, porque veja ali, Deus havia falado, não vá. E depois da insistência, Deus disse para ele, vai. Irmão, cuidado, há uma vontade permissível de Deus, eu não quero ela, e não quero que você aceite a vontade permissível de Deus, mas a vontade plena. Se ele disse não, é não, não insista mais. Poderia contar para vocês fatos de pessoas que insistiram, e Deus disse, tão bem. Assim como o pai diz para o filho, ele pede alguma coisa. Tenho certeza que os pais aqui pode ter acontecido. Pede algo para o filho. E você, como pai, como mãe, sabe que naquele momento não vai ser bom para ele. Você diz, meu filho, eu não vou te dar porque não vai ser bom. Mas ele fica insistindo, e fica insistindo, e fica insistindo. Aí você fala, toma. Tem consequências não boas. Nós somos livrados dessa lei do pecado e da morte. E quando eu digo justificação, é como Deus te vê como se nunca tivesse pecado. Se você vê a história do povo deles quando eles saíram do Egito, agora estão naquelas campinas, a mando de Araque, Balaão vai lá e olha do alto. E depois dele falar algumas coisas, leia lá, Juízes. Ele diz assim,
não viu iniquidade em Jacó, não viu iniquidade em Israel. Oh, lê a história deles. Como é que encaixa esse versículo aí, irmãos? Como você me explica? Vestido de Cristo, justificado de Cristo, não há pecado. Deus não vê. Por isso Deus é aquele que perdoa e esquece. Eu não tenho essa capacidade. Ainda leio. Mas está perdoado. Portanto, irmãos, quero dizer para vocês que lá nessa igreja de Roma, havia judeus, havia gentios, havia aqueles que eram servos e havia aqueles que eram nobres, mas ali havia um grupo de cristãos que eram diferentes do ponto de vista humano, mas eles tinham a fé comum. Havia no coração deles uma fé comum. A tal ponto dessa fé que eles tinham, Paulo vai mencionar isso aqui logo no início, que ele dava graças ao Senhor. Verso 8 do capítulo 1. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que seja essa uma realidade para nós também, queridos irmãos. Que se for da vontade do Senhor, nós possamos caminhar mais um pouco nessa linda carta. Entendemos que da mesma forma que aconteceu lá com eles, possamos nós hoje viver uma vida de santidade, de separação desse mundo. Irmão, esse mundo jaz no maligno. E quando Jesus pronunciou as palavras maravilhosas, que ele edifica, amigo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, não tenha dúvida, as portas do inferno têm aberto contra os filhos de Deus. Tem se aberto contra os filhos de Deus. Quanta luta, quanta tribulação. Ah, como nós estamos agora, irmãos? Eu estou na minha casa e está na sua. Como eu queria estar vendo o rosto dos irmãos. Quanta oposição, quanta hostilidade. Mas, irmãos, ele venceu. Ele triunfou. A igreja do Senhor é sofredora, mas ela é triunfante. Portanto, queridos irmãos, quando meditava sobre esse texto, sobre essas palavras, me veio um cântico muito bom, e que eu gostaria que os irmãos considerassem lá. É o cântico de número 13. Porque logo à frente, quando disse lá no início para os irmãos, dessa provisão maravilhosa, nós fomos feitos herdeiros. Eu quero encerrar com essas palavras. Nós fomos feitos herdeiros. Olha o que Paulo registra em Romanos, capítulo 8. Que nós está dentro dessa provisão que foi feita para nós. Romanos, capítulo 8. A partir do verso de número 14. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E porque recebeste o Espírito, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de doação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção. Espírito de adoção. Repetindo. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos,
Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Há um cântico. Eu lembro sempre de um irmão quando eu toco nesse cântico. Há tantos cânticos que eu lembro de um irmão. Eu lembro de uma querida irmã, eu não gosto de citar nome, mas está aí, ela está me ouvindo. Sempre lembro dela quando cantamos Abba, Pai, a ti cercamos. Eu gostaria de encerrar cantando esse cântico. Eu gostaria que os irmãos ouvissem como uma oração. Que o Senhor, na sua bondade, possa continuar falando ao seu coração. É o cântico de número 13. Ajuda aqui. Só um minutinho, irmãos, por favor. Ajuda aí. Chega aqui. Amém. Abba, Pai, a te cercamos, hoje em nome de Jesus. Deus e Pai, a te chamamos, sendo filhos já da luz, dos delitos libertados, pelo sangue do Senhor, pelo Espírito ensinados, damos-te real louvor. Fomos como fugitivos, longe do paterno lar, mas quais filhos adotivos nos quiseste abençoar. Por amor nos perdoaste, nos levaste para ti. Nos beijaste, nos sentaste à paterna mesa aqui. Já por tua mão vestidos com os trajos de favor, dentro em casa recolhidos, desfrutamos teu amor, redimidos e lavados, renascidos para Deus, restaurados, bem amados, feitos cidadãos do céu. Abba, que nós te adoramos, muito alegres por saber que por nós que em Cristo estamos, vão teus anjos conhecer teu saber maravilhoso, tua graça, teu amor, e com mais intenso gozo te adorar com novo ardor. Amém. Que dizer, Pai querido,
desse evangelho maravilhoso, do qual nos alcançou de uma maneira tão bela, que nos dias de hoje já temos desfrutado desse amor maravilhoso, dessa graça admirável, e desfrutarmos do teu perdão, da tua misericórdia, da tua doce salvação. Recebemos do Senhor, nós que não merecíamos nada disso, o reino maravilhoso, um reino de amor, um reino de paz. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos hoje de uma maneira piedosa, de uma maneira santa, de uma maneira agradável diante do Senhor. Continue falando ao nosso coração, Senhor. A nós que já fomos justificados, para nós que não pesa mais condenação. E que mesmo em seu tempo presente, que muitos de nós temos enfrentado a adversidade, possamos sempre lembrar que o Senhor está sempre conosco. Ninguém sofreu mais adversidade quanto o Senhor. No entanto, o Senhor foi o grande vitorioso. Amém. E por bondade, por misericórdia, por amor maravilhoso, nós somos incluídos nessa vitória cabal que o Senhor conquistou para nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor mandou o seu filho, seu único filho, o seu amado filho, que deu sua vida por mim, que deu sua vida por cada um dos meus irmãos. E hoje nós nos achegamos também como filho amado. Lavados, totalmente lavados, purificados como cantamos, e feitos herdeiros. Oh, glória seja dada ao teu nome. Com gratidão te bendizemos. E oramos assim, nesse nome maravilhoso, que é o nome do Senhor Jesus. Amém.